Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, assim, acho que assombra muita gente: liderança. Uhum. Mas não aquela liderança de palestra, sabe? Cheia de jargão. Sei. A gente lê livro, faz curso, mas aí na hora do vamos ver, parece que nada funciona. Pois é. E a nossa análise hoje parte das ideias de um pensador chamado Ron Heifetz, que olha para isso de um jeito bem diferente. A provocação dele já começa com uma pergunta bem simples, que é: como é que se aprende de verdade uma coisa que é mais uma prática do que uma teoria? Exato. Ninguém aprende a nadar além do manual, né? Tem que pular na água. Aham. Por que com liderança seria diferente? Ok, vamos analisar isso. É exatamente esse o ponto de partida. A grande sacada do Heifetz que a gente vai destrinchar aqui é que ele vira o jogo. Como assim? Ele quer dizer, em vez da gente procurar respostas em casos de empresas gigantes ou em biografias de líderes famosos, ele argumenta que o nosso material de estudo mais rico, mais relevante, É a nossa própria vida. é a nossa própria vida, nossas experiências. A ideia é que o livro didático mais importante sobre liderança, na verdade, já foi escrito por nós. Nossa, essa ideia é muito poderosa, porque é acessível para todo mundo, né? Totalmente. Mas vamos começar pelo básico. O Heifetz usa umas analogias que são impossíveis de discordar. Sei, a do carro, da câmera. Isso, ele fala que ninguém aprende a ser um bom operador de câmera só lendo sobre lentes e aberturas. Claro. E muito menos aprende a dirigir um carro decorando o manual. Uma hora você tem que sentar no banco, sentir o pedal, errar a marcha. Exato. E essa é a ponte que ele constrói. Ele defende que tratar liderança como uma disciplina acadêmica, algo que se observa de longe, é um erro fundamental. Porque não é teoria, é prática. É uma prática, é corporal, é instintiva em muitos momentos. Ele até usa uma expressão ótima para isso. Ele diz que o aprendizado para valer mesmo precisa penetrar no coração, na mente e no corpo. Só assim a gente consegue, de fato, agir de um jeito diferente numa situação de pressão. Essa ideia de penetrar no coração é poética, mas na prática, como é que alguém sabe que isso aconteceu? É só um sentimento ou tem sinais concretos? Ótima pergunta. O sinal concreto não é passar uma prova teórica, né? Certo. O sinal concreto é o que a gente faz na próxima vez que uma crise parecida acontece. Ah, entendi. E quando no meio de uma reunião super tensa, em vez de reagir com raiva como sempre fez, a pessoa consegue, sei lá, respirar fundo e fazer uma pergunta que desarma todo mundo. A teoria vira comportamento. Exato. O aprendizado se manifesta na ação, não no discurso. É a capacidade de acessar um novo repertório de atitudes quando está sob pressão. Entendi. É quando o conhecimento se torna um reflexo. E aqui tem um ponto que me chamou muito a atenção no material. O quê? O jeito que o Heifetz define liderança é super amplo. Peraí, então para ele liderança não é sobre ter um cargo? De jeito nenhum. Quer dizer que a pessoa que organiza o grupo de voluntários do bairro está exercendo liderança tanto quanto um CEO. Isso muda tudo. Muda completamente o jogo. Para ele, liderança é simplesmente a prática de fazer a diferença no mundo de alguma forma. De alguma forma. E ele deixa claro que isso acontece em múltiplas escalas. Existe o que ele chama de contexto micro, sua família, a associação de moradores, o seu time no trabalho. Uhum. E existe o contexto macro, liderar uma empresa, uma nação ou lidar com problemas globais, como comércio, meio ambiente, direitos humanos. Isso democratiza a ideia, né? Tira aquele peso de que liderança é para pouco. Exatamente. Se liderar é tentar melhorar as coisas ao seu redor, então todo mundo tem um campo de prática. Não faz sentido. E ele ancora isso numa verdade histórica. Se a gente parar para pensar, como é que os seres humanos aprenderam a construir, a caçar, a navegar por milênios? Fazendo. Foi fazendo. O aprendizado pela experiência não é uma metodologia moderna de coaching. É o jeito mais antigo e fundamental que a nossa espécie tem de aprender. É um resgate, então. É. No fundo, um resgate dessa forma de aprendizado orgânica que foi meio soterrada por um modelo de educação que valoriza demais a teoria abstrata. Ok, a filosofia faz todo o sentido. Usar a própria vida como matéria-prima é uma ideia fantástica. É. Mas na prática, como isso funciona?
Se eu não tenho um professor como Heifetz me guiando, como eu transformo uma memória caótica, sabe, cheia de emoção, numa aula estruturada? Boa. Qual é um método para não ficar só remoendo o passado? Essa é a chave. Não é terapia, é análise de dados. O método dele é um contraste direto com um modelo de ensino tradicional, tipo o método de caso de Harvard. Ah, sei. Onde se estuda o que um CEO fez nos anos 80. Exato. É interessante, mas é distante. A proposta do Heifetz é: traga para cá um desafio de liderança que você enfrentou. Uma situação real, sua, que não saiu como você queria. E isso vira o meu caso de estudo. Esse passa a ser o seu material de caso principal. E por que isso seria mais eficaz do que estudar um caso clássico que já foi analisado por milhares de pessoas? Porque as lições extraídas da sua própria vida têm uma carga emocional e contextual que as torna inesquecíveis. Elas têm uma chance muito maior de permanecer com você. Você lembra das caras das pessoas, do nó na garganta, das consequências reais do que aconteceu. Fica mais concreto. Muito mais. E quando você conecta um conceito teórico a essa memória viva, o conceito gruda. Ele se torna seu e, mais importante, se torna transferível para a sua vida futura. Certo. Vamos tentar um exemplo prático. Digamos que eu tive uma reunião de projeto que foi péssima, porque um colega dominou a conversa, desqualificou as ideias dos outros. Ok. O meu instinto vai só pensar que colega chato e reclamar depois. Pelo método do Heifetz, o que eu faria? Perfeito. Em vez de focar no erro do outro, você se volta para suas próprias ações, ou a falta delas. O método te levaria a perguntar: o que eu poderia ter feito diferente naquela hora? E aí você começa a usar os conceitos teóricos como ferramentas. Talvez você tivesse acabado de aprender sobre intervenções de processo. Certo. Então você se pergunta: eu poderia ter interrompido e dito: pessoal, vamos garantir que todos tenham a chance de falar. Entendi. Ou eu poderia ter feito uma pergunta direta para outra pessoa da sala para quebrar o monopólio da conversa. São opções. Entendi. Não é sobre se culpar, é sobre construir um cardápio de ações para o futuro. Isso. Você literalmente visualiza outras versões daquela cena, onde você age de formas diferentes. Exatamente isso. A frase que o material usa é que o objetivo é ver novas opções de como se poderia ter agido. É uma autópsia construtiva. É uma autópsia construtiva. O foco não está no que deu errado, mas em como ampliar seu leque de possibilidades para a próxima vez. Você sai da posição de vítima e assume o protagonismo do seu aprendizado. E como isso se desenrola num ambiente de curso, como o dele? As pessoas chegam e contam um trauma de trabalho para a turma toda. Parece um pouco exposto. É um processo bem pensado. Primeiro, cada aluno traz esse caso pessoal, mas não precisa expor todos os detalhes de cara. Ah, bom. A instrução é manter esse caso no fundo da mente durante as aulas. À medida que novos conceitos são apresentados sobre autoridade, conflito, mobilizar pessoas, a tarefa de cada um é testar essas ideias abstratas contra sua experiência. É um diálogo interno, então. A pessoa fica se perguntando: será que essa ideia de autoridade formal versus liderança informal me ajuda a entender por que ninguém me ouviu naquela reunião, mesmo eu sendo a chefe no papel? Exatamente. É um diálogo constante entre a teoria e a sua vida. E aí entra o poder do grupo. Sei. Aos poucos, as pessoas compartilham partes dos seus casos e percebem que os desafios são universais. Um ajuda o outro a enxergar opções que não via sozinho. O caso de um colega ilumina o seu. Cria-se um laboratório de aprendizado. Muito rico e, acima de tudo, muito prático. O conceito de gestão de stakeholders, por exemplo, deixa de ser um slide de PowerPoint e vira uma ferramenta para reanalisar aquela briga que você teve com o financeiro no ano passado. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se o processo funciona, qual é o resultado esperado? Chegamos ao objetivo final que, pelo que eu entendi, não é transformar ninguém num líder perfeito. De forma alguma. O objetivo não é sair com um diploma de resolvedor de problemas. E um ponto que o Heifetz enfatiza muito, o objetivo não é fazer as pessoas se sentirem mal ou remoerem erros. Não é autoflagelação. Não é. O foco é totalmente incapacitar a ação futura. Para ele, o sucesso se mede de uma forma muito simples. Quando você olha para aquele seu caso pessoal com essas novas lentes
e consegue enxergar algumas novas opções. Só algumas, não é uma transformação radical. E não precisa ser. Se você conseguir ver uma ou duas novas maneiras como poderia ter agido, isso já é uma vitória gigantesca. Por quê? Porque significa que da próxima vez que uma situação parecida acontecer, seu cérebro não vai mais operar no piloto automático. Você agora tem um leque de escolhas. E ter escolha é a base da ação consciente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, fica claro que essa abordagem é o oposto de procurar uma receita de bolo para liderança. Totalmente. Não existe a resposta certa, única. Exato. Trata-se de expandir o seu repertório, a sua caixa de ferramentas comportamentais. É a diferença brutal entre saber o nome das peças de um motor e saber o que fazer quando ele engasga na estrada de noite com chuva. Boa analogia. O conhecimento teórico, abstrato, é frágil. A habilidade prática, testada na sua própria pele, é robusta, adaptável, é sua para sempre. Isso transforma a vida numa espécie de laboratório, né? Exato. Cada interação, cada projeto que dá certo ou errado vira uma fonte de dados. Vira o seu principal campo de treinamento. É um convite para sermos mais reflexivos, para não deixar as experiências boas ou ruins simplesmente passarem por nós. É um processo de análise. Entendi. Eu mesmo já passei por isso com projetos que deram terrivelmente errado e admito que o processo de revisitar o fracasso é desconfortável. Imagino. Mas depois que você supera a culpa inicial e começa a analisar o que poderia ter feito diferente, é incrivelmente libertador. Você para de se culpar e começa a enxergar um caminho para frente. Resumindo a nossa conversa, então, a grande ideia que a gente tira do trabalho do Heifetz é que o aprendizado real não vem de decorar teorias, mas de refletir sobre o que a gente vive. Isso. É usar a nossa própria história como um livro didático vivo, testando novas ideias contra as cicatrizes e os troféus que a gente já colecionou. Perfeito. O objetivo é tornar o conhecimento pessoal relevante e pronto para ser usado nos desafios que, com certeza, ainda virão. Exatamente. E pensar em tudo isso levanta uma questão importante, sabe? Que vai além do tema da liderança. Qual? Se o nosso próprio passado é o material de estudo mais rico que temos, que tipo de dever de casa isso implica para qualquer pessoa que queira crescer, em qualquer área? Talvez o primeiro passo para se desenvolver não seja olhar para fora buscando grandes exemplos e heróis para imitar. Talvez o passo mais corajoso seja olhar para dentro, para as nossas próprias histórias, com um novo olhar analítico, pronto para aprender com o nosso maior e mais fascinante estudo de caso, nós mesmos.